Bem-vindos a mais um episódio da Saga da Ferrari. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Dick, eu sou fundador da Fueltech, sou brasileiro, moro aqui em Atlanta, nos Estados Unidos, e estou usando esse canal para contar um monte de histórias malucas aí e sagas, a saga da Ferrari. Vocês vão acompanhar as próximas sagas dos outros carros, em seguida vão acompanhar o que a gente faz por aí, histórias de empreendedorismo, ou seja, várias histórias que eu quero compartilhar com vocês nesse canal. E eu quero também agradecer todo mundo que está dando força e mensagens de incentivo e ajudando, e eu fico muito feliz a quantidade de mensagens que eu estou recebendo e estou vendo de pessoas que estão agradecendo por trazer entretenimento, por trazer mensagens positivas e por motivar, seja a preparar os carros ou ter um lazer, ou sabe, ou nem que seja para assistir. Eu fico muito feliz com tudo isso e como isso está sendo transmitido. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado. Deixem os comentários aqui, eu adoro ler os comentários, eu faço o possível para responder eles. E nos próximos vídeos eu sempre procuro também trazer assuntos trazidos nos comentários. Mas agora é o seguinte, chimarrão, café, pipoca, cerveja, senta no sofá, bota na TV e assiste aí o que a gente aprontou hoje com essa Ferrari aqui no dinamômetro. Vamos ver o que dá nesse negócio. O Luiz deu a ideia. Nós estávamos aqui agora, sexta. Uhul! Sexta de tarde. Ó, a cara de feliz agora. Acabando o expediente, a gente falou, cara, não tá com controle do wastegate pronto, então a gente não pode passar ela com pressão, mas a gente pode passar lá aspirada, literalmente, porque o wastegate eletrônico ela permite que abra 100% da wastegate. Então a gente vai passar ela aspirada agora e vamos ver se o acerto dela tá funcionando, se o motor tá direitinho, quanto é que gira, como é que funciona. Vocês vão acompanhar aí. Aí, olha o que chegou, ó. Aquele pneu Mickey Thompson que tá no carro, na verdade é da Corvette C8, né? Que é essas rodas aqui, ó. E ele não ficou, ele ficou muito grande no carro. Ficou legal, chamou atenção, mas o pneu certo da Ferrari é esse aqui, ó. 285-40-18, ó. Nitto NT05R. Esse pneu aqui é o melhor pneu que eu já usei em carro de rua. A minha Corvette C6, aquela preta com ProCharge que tinha 1000 HP na roda, aquele carro eu usei Mickey Thompson de rua, eu usei esse NT05R, usei acho que o Toyo. E esse foi o pneu que melhor gripava, assim, eu conseguia dar 1,2 G de força G na rua com ele, eu me lembro direitinho, assim, ó. E é um dos que mais durava também. Naquela Corvette preta eu cheguei a gastar acho que 2 ou 3 jogos de Mickey Thompson, durava 1.500 milhas e ele tinha que trocar o pneu já. E esse aqui durava 2.000 milhas ou 3.000 milhas, alguma coisa assim. Ainda é pouco, mas para um pneu desse semi-slick faz bastante diferença. E aí, Luiz, vai dar certo ou não? 100% certo. Balanceamento no olho. Eye balancing. Que vai ser adaptador, ó, de furação, para colocar no hub aqui, ó. O que vocês acham dessa potência aqui, ó? Tá bom já ou ainda não? Quem dera que fosse, esse aí foi um carro que passou hoje no dinamômetro. Olha a frente aqui, a altura que fica. A gente tá com a wastegate eletrônica sem ter ainda o controle dela. Stage 1, controle manual. Controle manual. Então a gente abriu mecanicamente. Ela vai estar vazando, então não vai ter pegada de turbo, não vai dar pressão provavelmente. Até porque tá todo aberto. Vai dar vácuo. Vai dar zero, vai dar até vácuo, né? Vai dar vácuo. Então, na verdade, vai dar uma passada como se fosse aspirado, até menos que aspirado. Vira uma rolha, né? Vai dar menos que aspirado, eu acho. Tem uma rolha no escape e uma rolha na direção. E tem o turbo ainda freando, tudo. Isso. Então a gente Vai matar uns 25, 30 cavalos. Mas o objetivo é dar uma rodada pra ver como é que o carro se comporta. Vai andar, mapa de combustível. Bomba, tudo legal, né? Porque a gente ainda não deu uns pisão. A gente deu uns pegãozinhos, mas não deixou arder. E agora dá pra ver. Parecer, na verdade. Vamos ver. Cara, nem limpou o pneu ainda. Vamos ver como é que vai ser. E aí, Luiz, conta pra nós o que tu tá fazendo agora. Tô tunando o dinamômetro. Então, só acertando aqui pra ver o que a gente vai fazer. A gente acabou não salvando da última vez, vou usar aqui a do C8. As calibrações? É. O Anderson tá rolando já o carro. Dá uma passada pra ver os mapas.
passadinha a gente segurou ali numa rotação, tipo uns 4.000 RPM. E tava de terceira, daí no fundo assim, só pra ver se tava funcionando, não falhou nem nada. Mas eu vi que a sonda ali tem que dar uma melhorada. Tô baixando o logger aqui, vamos ver como é que vai ficar agora. O que tem que olhar a pressão de óleo, pressão de combustível. Porque na outra vez, na verdade, a 4.000 a bomba de combustível velha tava com problema já. Agora a gente tem tudo pra monitorar. Estamos acertando o mapa, ele tá com 95 de sonda aqui quando deu aquela encostadinha a 4.000, 5.000 RPM tava na verdade. Deixa eu jogar esse mapa. Tá usando overlay aí, né? É. Agora tá usando percentual ali que deu na passadinha, ele tá botando acho que um a mais, né? Então ela botou 9 e 10, tu já botar o que? Uns 20 de cara, alguma coisa assim? 30. Porque ele já tá botando 15. Sim, então ele precisa bem mais que isso, né? E já deu 210 na roda, a 5.000 assim, pobrezinho. É. Ó! Já dobramos a potência, hein? De quando ela passou falhando aquela vez, tinha 100 e poucos na roda, né? Agora já dobrou. Eu não me lembro quanto é que deu aquela vez. Deu 100 e pouquinhos. Deu tipo 110, 120, mas é que era 4.000 e tipo falhando de falhar e apagar o motor, né? Pô, legal, o sensor flex ele mede a temperatura também, né? Temperatura do combustível, 26 graus, que é a temperatura ambiente graus, aqui. né? Legal esse sensor flex tem essa temperatura aí. Cara, ele deu 0 de pressão praticamente, ó. Ó, bom sinal, então não tá restringido tanto quanto parecia. Tá, as velocidades de roda estão lendo, ó. Aham. Traseira. Sim, a gente testou antes, tava legal. Parece que tá pegando uma interferenciazinha assim só de abaixo e depois fica parece que filé. tá funcionando. É, depois que sai do lugar fica perfeito. O sensor de fase tá funcionando. Ó, isso é uma coisa legal de ver, ó, no sensor de fase ali, ó, que é um ângulo, né, o pessoal tá vendo o ângulo ali, é legal de sempre dar uma conferida, porque, por exemplo, se tu tiver com a correia ruim, folga na correia, folga na corrente, tu vai ver aquele ângulo começar a mexer, sobe, desce, a gente tem velocidade da turbina, né, quando a gente tá aqui, ó, conferindo. RPM. Ó, girou. Ela virou 16 Ih, mil. Sim, porque ela precisa, quando a gente deu uma pressãozinha na rua, ela tinha que ter 30 mil, Sim. 18 mil. É. Ah, o bom é que ela tá girando, por isso que ela não tá dando restrição. Aumenta a janela da malha fechada. Fechado, né? Porque agora o sensor tá funcionando aquele dia. A gente... Isso, aquela vez ele tava nos sacaneando, né? Hoje o sensor tá legal, dá pra aumentar a malha aí, bota aí, sei lá, 30, 40% e é bem bom, né? Quer dizer, o famoso salva-motor. Ah, tudo certinho, veio mais ali um pouquinho. É, mas acho que a malha fechada ainda botou porque... Ainda botou um monte. É. E ele ficou agora ricão ali numa zona intermediária ali. Uhum. Parece que esse motor, porque o comando é muito agressivo, o cabeçote é muito agressivo, ele tem tipo característica de motor de corrida, né? Ele tem uma rampa do nada que sobe assim. Antes, não gosta de combustível. Depois precisa do monte. Não, e com 8 borboletas assim Sim. É, É, mas ó, já deu, chegou perto dos 250 já. na verdade a gente tá falando se tiver uns 300 de roda, vai dar Ah, mais. acho que vai dar mais 300 de roda, hein? Eu chuto que vai dar uns 330 lá em cima, talvez até mais, 345 lá em cima, a 8.000, né? Que é o que ele precisa. Tá tudo certo ali atrás? Cara, cada vez menos fumaça, já tá limpando do cano. Cada vez menos fumaça. Olha o que nós vamos fazer, ó, vamos botar o Pops and Bangs agora aqui, ó. Vai começar a barulheira agora, então. Aqui, ó. Escapezinho titânio. Ainda não começou a pegar a temperatura, vamos ver se muda de cor, né? E aqui... escapezinho, esse aqui é da turbina, esse aqui é dos Westgate. Essa parte aí tá de boa.
8 mil, assim, 8 mil? Aquela, ó, perna, sabe quando a perna treme? Primeirinha, ó. Não, parabéns, cara. Agora tá girando o negócio. Ó, coração batendo aqui, ó. Sabe como é que é? Olha só, hein? E aí, vamos ver. Ó, Isso aqui só dá, meu. ó, tá legal. Faltou uma boia ali no meio só. Deu vácuo ainda, porque a turbina tá É, tá atrapalhando. dando vácuo, então. Ela tá É, atrapalhando. E aí, quanto que deu ali, ó? De RPM? Ih, nem deu 8 ainda, cara. Não, sério. Ah, então vai ganhar mais uns 30 cavalos. A bagunça na sonda É. aqui, ó. Que vem tá acontecendo crescendo. aqui? É, vai ganhar um pouquinho ali. E ali no meio tem um buraquinho que é onde o VTEC entra. Ó, tô brincando, não tem VTEC, né? Mas ó, ali tá precisando só de uma boia ali no meio. Não, mas é onde a admissão tem os picos de vale dela, né? É isso aí. Ah, é. É, claro, essas admissões são otimizadas, meu. Ó, os EGT estão bem certinho, ó. Tão bem Uma legal. das coisas que a gente tava falando, como não tem pressurização e a Aham. turbina vai direto no intercooler, tá equalizando os dois lados. Aham, Não tá tem bem tempo legal. de nenhum. Então tá. Vamos fechar o stickate ali e ver o que dá agora? Mas já tava. Já tava, não tá girando. É, meu, mas essa característica dessa sonda aí é realmente da admissão. É, mas legal, a potência ainda não tava caindo, então dá pra baixar. Só tem que mudar a escala ali tá pra muito cavalo, tem que diminuir aquela escala ali. Escala aspirada agora, tem que botar a escala aspirada. Pô, tinha o problema lá no distribuidor. Achou? Tem um módulo interno de conversor pra HAL. Ah, já faz uma diferença. Tira 10 de um lado, bota 5 do outro. Famosa malha fechada salva motores. O que a gente tem aqui? Vou mudar essa escala. Opa, botei pro lado errado. Opa, agora isso passou. Ó, de novo, ó. Aqui é onde deu uma empobrecida, ó, faltou um pouco aqui. Depois alinhou, mas até 8 mil tá crescendo, hein? E aqui tá errado, ó. Eu acho que a gente botou errado qual é a marcha que ele tava. Então ele tá... Porque ele não tá medindo, viu? O dinamômetro não tá medindo o RPM, ele só tá tentando calcular pela velocidade da roda ali. Daí por causa disso aqui tá dando errado. Na verdade, esse pico aqui foi quase onde ele tirou o pé. Tá uns 1000 a mais, dá uns 7.300 por aí. Que ele girou acho que 7.600 essa passada. Vamos ver na próxima ali. Primeira acelerada que a gente deu no dinamômetro, essa aí girou acho que 8.600 ali, eu tenho que olhar no logger. Primeira vez que acelera assim, começa a dar um cheiro de queimado, assim, do tipo escapamento que o cara fica sempre na dúvida. Cheiro de cavalo, cara. Cheiro de cavalo. Agora que tá gerando cavalo, fede, né? Cara, mas aqui não esquentou muito, né? Não? Não. Não, isso aqui tava aberto também a maior parte do tempo, mas o ventilador fazia ela fazer assim, ó. Com o ventilador Puxava. ligado. Quase fechava com o ventilador. Mas tudo certinho, cara. Ah, o motor mexe muito mais que eu esperava. É, mexe. E nada, as turbinas aqui pegam, nada. Eu não vi nada assim de, oh meu Deus. Não vi nenhum. ver se tem Nada um ar. marcou. Eu fiquei de olho assim o tempo inteiro, nada. Nenhum foco de fumaça. Aqui né? tem um vazamentinho, ó, nessa conexão. E aí, é bonito o barulho ou não? Nossa, Eu acho que faz meio barulho demais esse negócio, né? Acho que a gente vai precisar de um abafador. Ah, cara, deixa do jeito que tá, pelo amor de Deus. Olha só a fuligem aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é só dessas... não já tava assim antes. Lá na... Ela tava meio suja, tá? Ah, Mas, ela pega uma mas a sujeira. primeira pisada que deu a limpada daquele óleo que baba da Sim. turbina, deu uma fumada e depois parou. Mas era por causa desse óleo. Então ela deu 312 na roda nessa aí. É, na outra deu 318. Sim. 18, mas É, tu tu fez vê? em marchas diferentes, né? Sim. A diferença é a seguinte, né? Esse carro aqui ele tem 380 HP de fábrica, de motor. Vamos dizer que assim, a gente tem uma rolha aqui que é a turbina do escapamento. Tudo bem, não. O escapamento não deve pesar muito porque os gigantes estão abertos.
Na verdade é o intercooler demais que atrapalha aspirado, né? Cara, a potência tá dentro. Tá bem condizente. Pra, digamos, aspirado. E o mapa tá bom. Tipo, o Luiz tá bom no mapinha ali, feito, acelerando parada aí. Só no veio de cima, assim. Olha só que legal. O Anderson fez a passada em diferentes marchas, né? Ó. Mas o dinamômetro recalcula isso, independe do motor. Sim. Então, quando, por exemplo, tu vê que tu tem aqueles cavalos antes, porque isso é velocidade, ó, isso aqui é velocidade de roda. Tanto é que é drive shaft, né? Então tu só deu o cavalo antes, mas a curva é a mesma. Sim, daí bem... E aqui foi quando na primeira passada deu uma empobrecida, ó, perdeu o cavalo e voltou, né? Daí tu resolveu isso, veio Fez liso certinho. aqui. É. Veio liso aqui. Mas tu vê que elas é uma mímica, né? Entre Sim. as duas aqui, ó. E daí, como ele tá tentando calcular, ele não tá lendo o RPM do motor, ele errou agora o número do motor aqui. Ó, vocês botaram o C8 aqui? Ah, isso aí foi confusão na hora de colocar. Não, brincadeira. Isso aí é só pra fazer assim, ó. Ô Anderson, você quer que tenha mais cavalo? O LS, olha só o LS. Esse é o do C8? O C8 sumiu, ó. Bota o C8 em cima ali. O C8 sumiu, cara. Essa é do C8 com quantos HP? Foi os 700 alguma coisa. Olha só. Caramba. Esse aqui é o C8 A pequena diferença. e essa aqui é a Ferrari aqui aspirada. Mas essa aí era o C8 com 1,5 kg de pressão, né? E aí patinou a embreagem aqui. Foi Olha essa aí, só. né? E daí é a pequena diferença do LS. Todo poderoso LS. Vamos ver o logger aqui. Baixei aqui o datalogger, ó. Nessa puxada que deu os 312. Aqui ele ainda deu uma empobrecidinha, ó. Mas já entrou reto, ó. Mas olha que interessante aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Dá menos 0,04 de vácuo, ó. Aqui. E quando começa a girar, ele vai dando 100 gramas de vácuo, ó. Olha como é... O intercooler tá restringindo, digamos assim. E aí lá no final que ele chega a resolver um pouquinho. Girei 8,400, 8,500, acho que deu no corte. Tá praticamente aspirado no etanol, né? Tava aqui com 80 e poucos de sonda. Vamos ver os cilindros. Todos os cilindros em casa. Ah, esse aqui é muito bom, ó. Os EGT a gente consegue ver exatamente todos os cilindros, ó. Todos bonitinhos, ó. Cara, nem nada de diferença, assim, ó. E o motor tá olha só os cilindros ali, o do pior tá 651 graus, 645, 668, 674, tem tipo 30 graus de diferença. Isso é muito baixo, assim. Tu tá vendo que todos eles estão retinhos, assim, junto aos EGTs. Significa que tá bem equalizado todo o motor aqui. Aqui uma coisa bem interessante, olha só. Ele deu 312 na roda, né? E olha aqui, ó, ele consumiu 313 libra-hora de combustível. Entendeu? Isso aqui é muito interessante, ó. Ele mostrou aqui, ó, 313 libra-hora de consumo de combustível e foi exatamente 312 cavalos ali no final da RPM. Então dá pra ver certinho. Se não tivesse essa queda de pressão aqui do MAP, ó, que ele cai aqui em cima, ó, que o MAP cai aqui porque o intercooler restringe, porque não tem gerando pressão nenhuma, teria pelo menos uns 10% a mais de potência aqui, porque a pressão atmosférica está alta. E então daria provavelmente uns 10% a mais de potência, 330 por aí de roda, que está condizente aí. Vamos olhar, uma coisa que eu vou fazer agora aqui, eu vou tentar tirar esse buraquinho de sonda aqui, ó, que é bem uma zona assim que o motor dá uma ressonada e ele precisa mais combustível. Aqui ele vinha um pouco rico, que eu já tinha tirado, ó. Vou pegar essa zona aqui, ó. É bem sensível. E aqui ele já fica pobre, ó. Aí aqui já tem que botar mais, ó. E aqui ele fica pobre. Aqui essa zona. E a malha fechada tá atuando aqui menos 3%, vamos ver. Aqui no final ela chega a botar, ó. Aqui ele começa a botar mais, ó. Então, até vou fazer uma coisa, vou dar uma... No 9.000 RPM, ó, eu vou dar uns 10%, porque o motor gosta mesmo. E aí eu vou interpolar aqui, ó. Adicionar mais um pouquinho de alta, porque ele começou a ficar pobre aqui de alta e pedir mais combustível. Esse é mais ou menos o trabalho que a gente faz aqui para dar uma acertada no mapa e deixar tudo bonitinho. Já brincamos bastante com pops and bangs ali, vocês viram os tiros, né? Espera aí que tem um arruaceiro aqui. Que é essa? Alright, guys, see you later. Eu nunca andei nesse negócio. Pô, sacanagem! Só me levava pra andar quando tava estragado, Luiz. Eu tava ali mexendo, tranquilo, escutei um barulho na rua. Nosso amigo arruaceiro aqui
fazendo bobagem, ó. Não, mas eu não tava fazendo na rua, isso não era na rua. É. Pra quem não conhece, essa aqui é a Dule, ó. A Dule do Luiz, ó. Olha o rodão que tem atrás. Automático também troca marcha, Cara, você não tem embreagem. Câmbio automático, ó. FT600. Ó, Controlando tudo. Comandão, blower. Esse que nós temos que mostrar, hein. É, olha só a lentinha, né? É ruim de ouvir daqui de dentro, né? Vamos dar uma voltinha pra ver aqui. Uma voltinha, então. Modo manual, né? Então eu troco marcha. Cara, esse carro aqui é muito legal. Ô Luiz, nós temos que mostrar melhor esse carro aqui num outro vídeo. Ai, que barbaridade. É, ela anda bem, né? É um carrinho super dócil, né? Pra andar. Meu filho adora, né? Cara, encosta o pé e derrete o pneu. Da hora, os quatro. Os quatro na traseira? quatro. Que tamanho é os pneus na traseira? É 4 pneu 285. 4 pneu 285, é tipo 570, tá? De marcha, meu seletor, bateria, tensão de bateria, RPM do motor. Tipo, segundinha, vem andando. Terceira, bem de boa. Quarta, liga o lock-up, ó, o motorzinho girando um pouco, né? Ah, isso é uma coisa legal do câmbio automático, né? Aham. Mas, cara, é uma delícia de dirigir ela assim na boa, né? Estamos andando ela na boa aqui, não tem nenhum estresse. 1.300 RPM, vai chegando perto do lugar, só encosta no freio. É, o Luiz é meio excêntrico, né? Essa caminhonete aqui, o tamanho dela é tipo... Usa 2 vagas de estacionamento em qualquer lugar. É, esse tracinho que é legal, São uns delinquentes. Perdemos a polícia boa ou não? Não, tamo bem. Também, aí, ó. Hoje a gente tá bem, né? com Hoje sorte. Tá bem, tá com sorte, tá dando sorte pras coisas aqui, né? Tem dia que ela é temperamental. Esse blower tá girando muito rápido, né? Daí judia da correia. Mas tipo assim, eu particularmente acho muito legal o câmbio automático. Eu gosto de embreagem por causa da brincadeira, né? De cambiar e tal. Mas o câmbio automático, tu ainda comanda as marchas. Sim. E esse câmbio que eu recém coloquei, né? Esse câmbio é mais forte. Então tu pode fazer umas coisas a mais. Sim, na verdade, tu nunca tinha andado com um câmbio bom, né? Nesse Não. carro. Cara, forte. É ruim, cara. Ah, se tu pensar, né? É um V8 de 6 litros com 1 kg em cima. Deve ter uns 900 cavalos de motor, deve ter uns 750 de roda. Pra tu patinar os pneus assim, né? Como se nada tivesse acontecendo. Cara, e quanto pesa esse carro, meu? Ele pesa 3 toneladas e uns quebrados. Cara, é muito grande, meu. É. É muito grande. E ela é Se for comprida. pensar, meu... Bom, o chassi desse negócio é um negócio de ferro, assim, Sim, inacreditável. essa aqui é a Heavy Duty, né? Ela foi feita pra carregar 2, 3 toneladas em cima. Sim. Então ela carrega 2, 3 toneladas em cima, mas ela puxa tipo 10. Um reboque de 10. Que loucura. Mas tipo, andando de boa, não precisa cambiar, né? Esquece, sabe? E aquela pergunta, quantos quilômetros faz por litro? Rapaz do céu. Eu vou te dizer que eu nunca medi, né? Mas eu fico de olho aqui no mostrador. Eu acho que se eu ficar andando assim de pé colado o tempo inteiro... 2, 1 para 1. Meu Deus. Porque no álcool, né? O Corvette também tá cara, tá um funil de álcool. Sim. Que não tem noção. Cara, bebe, mas tipo assim, andando na boa não é ruim, tá? Por causa que eu normalmente ando na boa, não fico avacalhando, apesar de ele estar avacalhando agora, ele nunca tá Sim. avacalhando. Eu chuto que ela faz tipo uns 4 andando de boa. É. Ah, eu acho que é bom até, porque se for Sim, pensar... o tamanho dela e Eu o tinha- álcool, né? Eu tinha um Vectra no Brasil, você lembra aquele Vectra Elite 2.4? Aham. Aquele Vectra fazia, sei lá, 3 por litro no álcool. Era absurdo, e era um motorzinho 4 cilindros. Mas olha só, andando gostosinho, só encostando, né? Sim. E até que não é tão barulhento, né? Quietinho. É assim, o escapamento tá uns 14 metros lá atrás, né? Sim, ela é quase toda reta, né? É. Quase toda reta, só que é longo, né? Sim, na verdade, coitado do cara que tá lá atrás, mas a gente que tá aqui nem enxerga lá atrás, né, na caçamba, o fim da caçamba. Sim, é cabine dupla, caçamba longa. Outra vez tu fez um vídeo com o TK, aí tu fez a volta e não abriu o motor pros caras ver. Ah, mas o motor tá uma sujeira. Não, Nossa azar, meu. Isso aqui é carro de rua. É. Mas até hoje os caras estão perguntando no vídeo do TK cadê o motor. Cadê o motor? Então vamos mostrar. Tá uma sujeira, ó, galera, mas funciona, é o que importa, né? E voltou andando.
Voltou andando. Já é um bom, ó. Vou parar do lado do Corvette aqui pra gente ver a diferença de tamanho. Deixa eu mostrar esse carro pra vocês, não. É impressionante o tamanho disso aqui. Olha aqui. Ai, filtro de ar não precisa. Pra quê? Que loucura. Borboleta de LS, né, Corvette. Esse coletor aqui de tubo. Essa é lenta, né? Cara, o carro fica assim, se falhando. Cara, tem um comando brabo a full, né? Mas olha que legal isso aqui. Olha o tamanho dessa caçamba. Aqui do lado, só pra quem não reconhece, não é uma miniatura do Corvette, é o Corvette de verdade, tá? Ele Sumiu, né? Olha aqui, olha a diferença. Não sei se dá pra... cabe na caçamba. É? Cara do céu. Não, e o pneu que tem atrás aqui? Que pneu é esse? Onde é que tá? É 285, ó, 285 45 aro 22. 22. E é 2, ó. Tá vendo, ó? É rodado duplo atrás, ó. É o Dully, né? Aqui as rodas na frente é pro cara que se encrespar contigo, tu dá uma fechada nele ou não? Ah, é de plástico. Cara, mas é legal. Parabéns, Luiz. Esse carro aí... Esse carro é diferente. Os caras, todo mundo fica louco, né? A gente vai nas corridas. É, todo mundo que... Cara, os caras vão na corrida, assim, os caras ficam loucos. Porque tem que ser muito louco pra fazer uma dessa. Não, e ela é bem modificada, né? O chassi é recortado, balança tubular. Sim. Senão ela não pode ficar tão baixa, né? Porque ela é toda baixa, mas ela ainda tem curso, né? Sim. E ela tem esse capô maior já, que é a Heavy Duty. Ah, não é original? Ah, é do Heavy Duty. Não, já é da Heavy Duty, né? Mas é só ela tem, uma Silverado normal não tem. Tá, olha aqui, ó, esse aqui, ó. Esse que é o Blauer, ó. Um Whipple. Esse Cara, é o caminho da felicidade. é um Whipple, ó. E ele tem essa correia, que não sei como ela tá aqui agora, porque eu nunca vi ela ficar assim depois de uma acelerada. É, eu fiz umas mudanças nela, porque ela tava meio folgada, eu mudei os esticadores, ela tá aguentando mais agora. É, só que como o Luiz é meio maluquinho, essa polea é meio pequena pra ela, ou seja, ela gira meio acima do que deveria estar girando esse Blauer, ele já dá o quê de pressão? Dá 2 kg? Não, ele dá pouca pressão na verdade, porque o motor é muito grande, né? Mas ele dá quase 1 kg a 900 RPM. Sim, isso que é a diferença, né? Só que ele dá desde baixo, e daí de alta ele dá 1,2 kg, 1,3 kg. Sim. Isso é o que impressiona. Eu gostei do teu respiro de óleo aqui, Luiz. Cara, não, é que caiu, né? Caiu, sabe como é que é, né? Caralho, aqui. É, Papel caiu. aqui, sopado de óleo. É que esse que é o problema, né? Ele caiu, eu não acho aquele negócio tem uma rosca diferente. Eu peguei aqui, ó, botei aqui um papel, um zip tie, deu pelo menos pra aí, ó. Aqui, Minhas ó, folhas. carro Cara, de vai rua. aliviar o peso aqui, vai estragar a distribuição de peso. Não, pelo amor de Deus. É o seguinte, isso aí, essa voltinha foi brinde, tá? Pra vocês aí. Vamos voltar pra Ferrari agora ali. E vamos comentar o que, Vamos que a botar gente 1 quilo ali, vamos botar 1 quilo. Não é hoje, não é hoje. Calma que tudo tem a sua hora. O Luiz Outro tava câmbio pra esse. falando, ele tinha um câmbio... Original praticamente, eu não sei o que tinha, né? E aí ele estragou a terceira e quarta. Terceira e quarta não aguenta, né? Opa, o que ligou aí? Ah, parece um carro original com cano aberto. É. Camenta alta, né? Foi bacana a voltinha. É legal, obrigado. né? É legal, obrigado. Não é todo dia. Por hoje é isso. Passamos a Ferrari no Dinamonto. Não foi exatamente com pressão para ter o Veloz HP, mas como a gente ficou devendo ela passar aspirado, a gente pensou, vamos fazer isso agora, vamos passar ela aspirada, mesmo que ela tá com turbo no lugar. A gente abriu totalmente a wastegate, ela ficou com 0 de pressão, na verdade ficou até com vácuo, porque o intercooler atrapalha, na verdade, nessa hora. Mas deu pra ver que tá tudo bem com o motor, girou 8.500 RPM, perfeitinho, bomba de combustível, não tem falha, não empurrou a junta, não tem diferença entre cilindros, os EGTs estão bonitinhos, todos os cilindros, também tá distribuindo de um lado para outro, ou seja, a gente precisava validar que o motor tá montado certo, precisava validar que a turbina, o escapamento, tava tudo funcionando. E olha, grandes notícias, deu 320 mais ou menos HP de roda, girou bem, tudo perfeito. Olha o barulho. Girou bem, tudo perfeito, funcionou. Agora a gente está trabalhando no controle da wastegate eletrônica. Assim que a gente tiver o controle da wastegate eletrônica, a gente vai, obviamente, botar esse carro no Dinamonto. E aí sim a gente vai brincar bastante com isso. Mas o controle da wastegate eletrônica também, antes disso a gente está testando no meu Calibre no Brasil, ó. Maurício e Henrique, nada de estragar o carro, tá? Não tem problema se você estragar o carro, tá? Mas também tem que testar a função. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí. Obrigado por todos, espero que tenham curtido. Até a próxima aí.